Tricolores do céu da terra, me chamo Alan e estou de volta hoje, 11 de março, com as rapidinhas do Flu. Que jogo que eles viram? Vamos ver um trechinho da entrevista de Marcelo, Felipe Melo e Fernando Diniz, falando sobre algum jogo que eles assistiram e participaram, mas não foi o de sábado não. Então vamos lá, não esqueçam do like, se inscrevam e compartilhem para ajudar o YouTube a divulgar meu canal para cada vez mais tricolores por aí, beleza? Então bora para as rapidinhas. Até que a entrevista do Marcelo estava correta até a última pergunta feita pelo repórter Cauã Tinoco do Jornada 1902. Assistam aí. Uma das grandes críticas nesse início de temporada vem sendo a postura, desse time do Fluminense. A torcida do Fluminense se acostumou a ver um time agredindo o adversário, dominando o jogo em boa parte do tempo, atacando, criando chances perigosas. E isso não vem acontecendo principalmente nos clássicos. Hoje o Fluminense foi dominado ali no primeiro tempo. Queria saber, na sua visão, por que o Fluminense não vem conseguindo se impor diante dos seus principais rivais e também no início do ano, né? Mas você tá falando do torcedor, onde é que você viu isso? Oi? Onde você viu isso? Comentário? Não, nas redes sociais e na minha opinião também. Ah, tua opinião? Ah, beleza, agora sim. Então, eu não estou de acordo com a tua opinião, né? Acho que é muito fácil falar desse momento depois de uma derrota e dizer que não é agressivo e que não é. A gente que joga futebol há tantos anos, a gente sabe que não é porque perdeu o jogo que você não foi agressivo ou que perdeu o jogo você deu tantos passes, alguma coisa assim. E se basear em comentários em rede social, isso aí acho até uma brincadeira, né? Uma coisa séria, a gente está falando aqui sobre uma derrota, sobre uma semifinal, você se basear que o Fluminense não é agressivo por comentários de pessoas que não são profissionais da área. A pergunta foi justa. Ele menospreza as redes sociais, como se nas redes sociais não existem pessoas inteligentes e que entendem futebol. Uma análise, óbvio, não pode ser feita baseada apenas nas redes sociais, mas elas têm sim sua importância e vários canais hoje conseguem filtrar exatamente o que a torcida sente em relação ao time. E a torcida que está nas redes sociais também. E são percepções que refletem exatamente o que está acontecendo dentro de campo. Como disse o Lessa, se a pergunta incomodou é porque ela foi muito bem colocada. De onde que o Marcelo tirou que o Flu está jogando agressivamente? Desde quando que o Fluminense está machucando o adversário como estava fazendo? De que jogo que ele está falando aí? Já o Felipe Melo disse que o Flu estava bem melhor que o Flamengo até a expulsão. Assistam aí. Falar que até a expulsão o Fluminense foi bem melhor. O jogo se desenhava para um impossível empate. E depois que tivemos a expulsão foi correr pra caramba e do externo contaminar o interno, né? Quando outras equipes ganharam essa competição, que de fato é muito importante, Libertadores e Recopa, foi muito bem comemorado, principalmente por parte da imprensa, né? E parece que quando não é o time do sistema que ganha, e aí cabe, se a carapuça servir para quem achar que serva, problema, eu não tô falando nenhum clube, é tudo mais bonito, tudo melhor, né? Já o Diniz, ele é perguntado pelo Lessa sobre o motivo dele ter entrado com o Renato Augusto, optando por mais um homem de criação, em vez de um de marcação. Só que a resposta que ele deu não foi para a pergunta que o Lessa fez. Dá uma olhada. Essa explicação que o torcedor quer saber, como a tua pergunta, como jornalista, pergunta fácil, que isso era uma coisa que ia acontecer. Se o time eventualmente jogasse mal, é porque jogou o Renato Augusto e o Ganso junto. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Se fosse isso, o time melhorou no segundo tempo, né? Melhorou no segundo tempo? Melhorou no segundo tempo. Só porque saiu o Ganso, mas entrou o Lima. O Lima também é meia, não é volante. Diniz fala que não foi por causa da entrada do Renato Augusto que o Flu jogou mal. Foi relação de postura. Diniz parece que pensa apenas no time do Fluminense, que pensa apenas nas melhores peças que o Flu tem e vai colocar o melhor em campo. Mas ele está esquecendo de pensar no time adversário, como os adversários jogam, como escalar o Fluminense em função de como a equipe adversária vai entrar em campo. Para mim, isso é um pouco de soberba, porque os adversários estão pensando no Fluminense e estão conseguindo parar o Fluminense. Simples assim. É achar que são os outros que precisam pensar em como vão escalar seus times para enfrentar o poderoso Fluminense. E eles realmente estão fazendo isso. Tá todo mundo jogando certinho contra o Flu e só o Diniz não tá vendo isso. Não é possível. Acho que ele precisa baixar um pouquinho a bola, colocar os pés um pouquinho no chão e começar a repensar em como vencer seus adversários.
colocar isso na lista também, pensar em cada adversário individualmente e escalar o Fluminense conscientemente, sem ficar fazendo loucura e principalmente respeitando as características de seus adversários, individualmente. Não fez isso contra o Botafogo e nem fez isso sábado contra o Flamengo. E foram duas escalações completamente equivocadas e foram duas catástrofes dentro de campo. Poderia ter dado certo? Até poderia, mas as chances eram pequenas e deu o óbvio. Não funcionou. Se o Renato Augusto tivesse arrebentado lá na frente, se o Cano tivesse sido muito mais municiado, mas o Flu não existiu no primeiro tempo. Se o Lima entrasse, que seria a escalação mais segura e mais óbvia, a gente teria um cara que marca mais, que corre mais. Poderíamos também ter perdido a partida, mesmo com o Lima, mas teríamos mais chances de termos uma equipe mais equilibrada, uma equipe sem sofrer tanto nos contra-ataques, tendo alguém que conseguiria voltar mais rápido para recompor, o que nem o Renato Augusto e nem o Ganso conseguem mais fazer. E para finalizar, eu concordo com o Lessa quando ele fala que o Flu perdeu completamente o foco e a intensidade. Na minha opinião, tirando o Ares e o Martinelli, muitos outros estão completamente em câmera lenta. Poucos ali se salvam. Se antes tinham as desculpas do desvio de foco, porque era Recopa, porque era Fla-Flu, era jogo na altitude que chegou completamente desgastado, ou seja, situações externas que levavam o Fluminense a não entrar em campo com a cabeça naquele jogo, as desculpas agora acabaram. Então, o que está acontecendo com o Fluminense? Simples, o Flu não está levando a sério os jogos importantes como os clássicos. Está faltando humildade à equipe. O Flu não está entregando o que pode. O Flu é um esboço do que foi ano passado. Não passando para a final, teremos 20 dias até a estreia da Libertadores. 20 dias para o Diniz colocar o time nos trilhos. 20 dias para termos nosso Fluminense de volta. Caso contrário, adeus temporada. Bom, galera, por hoje é só. Não esqueçam do like, se inscrevam e compartilhem, pois assim o YouTube vai entregar nossos vídeos a cada vez mais tricolores espalhados por aí, beleza? Amanhã eu tô de volta com mais rapidinhas do Flu. Saudações tricolores, fui!